Por que os alunos que estão aprendendo o idioma não falam o idioma que a gente está ensinando? Esse é o tema da live de hoje. Boa noite, boa noite, boa noite. Pessoal chegando para o retorno das nossas lives, que eu já estava com saudades, e hoje eu vou falar sobre uma coisa que é muito importante de se falar. Por que os alunos de idiomas não se comunicam no idioma que a gente está ensinando? Por que eles não falam? Meu Deus! Ou, indo um pouquinho mais à frente, né? Por que eles não ficam fluentes? Boa noite, Lucas. Boa noite, Priscila. Boa noite, Ana. Boa noite, English Hand Trips. Boa noite, pessoal. Esperar o pessoal chegando para a gente já ir conversando. Dri, todo mundo chegando. Então, vão me dizendo enquanto o pessoal está chegando para a gente se aquecer qual o idioma que vocês ensinam e de onde vocês estão falando. Coloquem aqui nos comentários. O pessoal que já está acostumado com live já sabe que eu vou pedir para apertarem o coraçãozinho e assim o algoritmo perceber que estamos aqui e mostrar a live para mais pessoas. E também, quem quiser trazer outros professores para essa live, é só apertar aqui esse íconezinho que parece um aviãozinho de papel e mandar para a galera vir participar. English Hand Trips, ensina inglês. Vamos ver se mais alguém conta pra gente o que ensina e de onde está falando. Boas noites, olá, olá. Aleia, João, Alexandre. Me contem, vocês estão tímidos, me contem de onde vocês estão falando e qual o idioma que vocês ensinam. Vanessa também entrou, pessoal chegando. Hoje, gente, nós vamos falar sobre essa questão, essa frase que eu ouço quase diariamente, que é: mas os meus alunos não falam, meus alunos não falam. Eu faço um monte de coisa e meus alunos não falam. Então vamos ver por que os alunos não falam. Quem tem esse problema aqui? Quem não consegue botar o aluno para falar e quem não consegue, até consegue colocar o aluno para falar, mas não consegue deixar o aluno fluente, falando aquele idioma lindo. Por isso que eu queria saber o idioma que vocês ensinam, para eu não precisar ficar falando idioma, né? Assim eu fico falando o idioma que vocês ensinam, inglês ou espanhol, enfim. Ó, chegando o pessoal, chegou o Bruno também. Inglês de Santo André, muito bom. Tem alguém que não é inglês aqui, gente? Ou eu posso assumir o inglês como uma língua oficial da live? Alguém ensina outro idioma, porque sempre inglês é a maioria. Gente, então, enquanto o pessoal está chegando, eu vou falar para vocês o seguinte: nós estamos retomando com as lives. As nossas lives voltam a acontecer toda semana, às quartas-feiras, às 19 horas. E cada semana a gente vai trazer um tema que seja um tema relacionado com as dificuldades que os professores enfrentam com o dia a dia de sala de aula, porque a ideia aqui é realmente fazer com que vocês tenham mais facilidade para resolver os problemas de vocês, que vocês consigam cada vez dar aulas melhores, serem professores mais e mais e mais valorizados, aquele professor que ensina de verdade, aquele professor que entrega resultado para todo mundo brilhar. O objetivo desse perfil é realmente transformar vocês em professores de valor e que brilham por aí. Aline, boa noite, boa noite, boa noite.
Então vamos lá, gente. Eu vou assumir que todo mundo aqui ensina inglês, porque ninguém se manifestou de forma contrária. E hoje o nosso tema é esse, né? Por que o aluno não fala? Eu trouxe algumas questões que eu quero pontuar aqui, de possíveis razões para que os alunos não falem e como que vocês podem tratar essas razões, né? Como que vocês podem tentar resolver essas questões, esses problemas, mas é claro que se vocês tiverem outras dúvidas, outras dificuldades, alguma coisa que eu não aborde aqui, é só colocar nos comentários que eu fico de olho e eu vou respondendo, ok? Então vamos lá. Muitos professores falam isso, né? Meu aluno não fala, meus alunos não falam, meus alunos não se interessam. Então, o primeiro recorte que a gente precisa fazer é quem está dando aulas para adolescentes, quem está dando aula para adulto, quem está dando aula para criança, porque são realidades diferentes, são cenários diferentes. As razões que fazem os adolescentes não quererem falar, mais do que as crianças, né? As crianças tendem a ser mais desinibidas e mais comunicativas, mas muitas razões que fazem o adolescente não querer falar são diferentes das razões que fazem alguns adultos não quererem falar, não quererem se comunicar no idioma. Mas algumas razões, e olha que interessante, algumas razões não são diferentes, alguns motivos são os mesmos. Quer ver um motivo que é o mesmo? Adolescente morre de vergonha, né? Dos colegas, da turma, da classe, a galera que faz aula em turma, que faz aula em colégio, morre de vergonha, porque um fala e faz um erro, comete um erro, aí todo mundo começa a rir, aí tem aquele kikiki na sala de aula e aí ninguém quer falar. Mas muitos alunos têm essa mesma dificuldade, não porque os outros vão rir, porque os outros vão fazer piadinha, não, mas o freio em vários adultos é o mesmo, é a vergonha de se expor, é o medo de errar. Gente, aluno tem medo de errar. E tem muito receio da imagem que vai passar para o resto da turma quando ele erra, quando ele comete um erro. Então, às vezes, a razão é a mesma, tanto para o adolescente quanto para o adulto. Então, a gente vai falar de várias questões aqui para tentar dar uma luz para vocês. E bora, gente, chamar mais gente? Clica nesse coraçãozinho aí para chamar a galera, manda o aviãozinho para todo mundo. E me digam aqui nos comentários, vocês têm alunos que não querem falar, que se negam a falar, que se recusam a falar, que você incentiva para falar e nada? São monossilábicos em sala de aula, aquele aluno que só responde com sim ou não, monossilábicos. Alguém tem aqui esses alunos? Olá, Marieta, Melanie, vamos lá, pessoal chegando. Bom, gente, adultos de mais de 40 anos, 40 de idade, esses são muito envergonhados. Não tem dificuldade? Que bom. Acho que o não é para não ter dificuldade, né? Hi there! Vamos lá, gente. Uma das grandes razões do aluno não querer falar é o fato de que muitos são tímidos, tá? Eu recebo muitas perguntas assim, acabei de falar do tímido e a Priscila colocou aqui, tem uma aluna tímida demais. A timidez é uma razão assim muito recorrente para o aluno não querer falar. O aluno tímido, ele não fala. Porque se ele é tímido ao falar em português, quando ele vai para um outro idioma, quando ele vai para a sala de aula na qual ele está aprendendo um outro idioma, essa timidez ela é potencializada assim enormemente. Porque, veja bem,
qual é a dificuldade do tímido? É ser o centro das atenções, né? Aquele momento que todo mundo está olhando para ele. O tímido sempre acha que está todo mundo olhando para ele. Mas quando ele está falando em português, a menos que seja uma situação realmente na qual ele tenha um destaque, não chama atenção. Mas numa sala de aula de inglês ou de um outro idioma, quando o professor pede para o aluno falar, quando ele chama o nome do aluno que é tímido, a pessoa quer morrer, ela quer sumir, porque está todo mundo olhando para ela, todos os outros alunos e o professor, tá? Está todo mundo olhando para ela e ela sabe disso. Ela sabe que ela vai ter que repetir alguma coisa, que ela vai ter que responder alguma coisa e que está todo mundo prestando atenção no que ela está falando. Então, esse aluno que é tímido é muito difícil de se trabalhar em sala de aula, muito difícil, porque o que acontece? É um traço de personalidade. E aí eu acho que o aluno tímido é o aluno mais difícil da gente trabalhar em sala de aula, porque é um traço de personalidade, a gente não tem como cuidar disso, né? E aquele tímido mesmo, aquele tímido que precisa inclusive de terapia para conseguir se socializar mais, esse vai dar muito trabalho na aula de idiomas, porque a gente não tem como cuidar disso, né? É diferente, Priscila, tem uma aluna tímida demais, ok, mas ela morre de medo de errar, ela se cobra muito também. São coisas diferentes. O aluno, ele pode não ser tímido e morrer de medo de errar, tá? E se cobrar muito. E pode ser que o aluno não tenha, a pessoa não tenha muito medo de errar, que não se cobre muito e que seja muito tímido. Então são coisas diferentes. O problema do medo de errar e do se cobrar muito é mais fácil de trabalhar em sala de aula e eu vou dar umas dicas para vocês. Eu vou dar dica para o tímido também, para como trabalhar com o aluno tímido, mas repito, o aluno tímido é mais complicado porque é um traço de personalidade, a gente não tem muita gestão sobre isso. Mas o que pode ser feito com esse aluno é se assumir que o aluno é tímido e não tratar essa timidez como se ela não existisse. É assumir que o aluno, conversar com o aluno e dizer, olha, eu sei que você é tímida, mas eu vou precisar chamar você em sala de aula e às vezes até verbalizar isso para a turma. Fulaninho, fulaninha, eu sei que você é tímido, mas eu preciso que você repita. Aqui está todo mundo aprendendo. Enfim, isso precisa ser conversado várias vezes, mesmo que seja um aluno adulto em sala de aula. Se a timidez for uma questão, isso precisa ser conversado. Eu sempre acho que uma conversa sempre resolve muitos problemas, tá? Muitos. Então eu acho que a timidez é uma coisa que realmente deve ser conversada e não deve se fazer de conta que a timidez não existe. Não exista, ok? Agora, o aluno que tem medo de errar, o aluno que se cobra muito, os perfeccionistas, né? Esses, a gente tem mais ferramentas para trabalhá-los em sala de aula. Por quê? Porque o medo do aluno é o medo de errar. O aluno se cobra demais porque ele se cobra a perfeição, ele quer falar de maneira certa, ele não tolera a possibilidade de falar de maneira errada. Então, tem duas coisas que precisam ser feitas em sala de aula. Primeiro, é deixar claro para o aluno que aquele ambiente da sala de aula é um ambiente de aprendizado e que no ambiente de aprendizado não existe julgamento, não existe crítica, não existe um fazer gracinha com relação ao outro, tá? Isso precisa ser dito e esse ambiente precisa ser cuidado pelo professor. O professor precisa cuidar desse ambiente. Esse ambiente, ele precisa ser construído, o ambiente da sala de aula, ele precisa ser construído de maneira tal que o aluno realmente se sinta ali livre de julgamento. E o professor é fundamental nessa hora, porque não adianta o professor
dizer para o aluno que ele precisa falar, que é importante que ele fale, que se ele não falar ele não vai aprender. E quando o aluno fala, o professor permite que, e quando o aluno erra, o professor permite que outros falem uma gracinha, que deem uma risadinha. Isso não pode acontecer. Tem que ser um espaço realmente livre de julgamento, um espaço no qual o aluno se sinta bem, que o cérebro do aluno possa funcionar sem o medo do julgamento. E, gente, uma coisa muito, muito importante. Tenham cuidado com o body language de vocês. Tenham muito cuidado com isso, porque às vezes o professor não fala nada. O aluno erra pela 30ª vez, né? Aquilo que você já ensinou 35 vezes e o aluno erra de novo, e o professor não verbaliza nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de nada, mas às vezes o professor faz caras e bocas que deixam claro para o aluno que houve um problema, que ele errou. Tipo assim, já falei isso 1000 vezes, então tenham muito cuidado com o body language de vocês. Isso é muito importante. Há pouco tempo mesmo, tem uns 15 dias, eu fiz o assessment de uma pessoa na idiomática, que é uma pessoa de 40 e poucos anos e que lembra do momento da escola, quando ela tinha 11 anos de idade, e que a professora fez um comentário tão negativo, mas tão negativo em relação ao inglês dela, que ela jamais esqueceu isso. Ela tem 40 e poucos anos e continua sem falar inglês, porque isso foi, assim, muito forte, muito determinante. Então, professores, principalmente a galera que trabalha com criança e com adolescente, cuidado com o que vocês falam, com o que vocês verbalizam, cuidado com o que vocês não falam, mas vocês deixam o rosto transparecer, o corpo, o body language de vocês. A gente pode fazer estragos sérios na autoestima de um aluno, na história de um aluno, porque vocês vejam, uma pessoa que é hoje um adulto, que está numa posição profissionalmente resolvido e que tem um gap do inglês porque ele nunca conseguiu superar esse trauma, é uma coisa muito séria e causada por um professor. Então, seja com tímido ou com não tímido, tenham muito cuidado com a maneira como vocês corrigem, o tom de voz que vocês usam, o body language de vocês, a forma como vocês tratam o erro do aluno, como vocês dão um feedback, porque pode ter estragos grandes, grandes realmente. Realmente, o aluno que tem medo de errar, quando ele se vê diante de uma crítica, de um feedback ruim, de um olhar atravessado, acabou. Então, a maioria dos adultos tem esse bloqueio. Priscila, eu vou discordar um pouquinho de você, tá? A maioria dos alunos você tem razão quando você diz a maioria dos alunos tem esse bloqueio, porque a maioria dos alunos relata ter esse bloqueio. Eu tenho um bloqueio, eu tenho um problema, eu tenho uma trava, eu não consigo destravar, o inglês não é para mim, isso não é para mim, isso eu não consigo. Gente, eu ouço isso há 30 anos. Mais de 30 anos, porque 30 anos tem a idiomática e eu já dava aula antes de fundar a idiomática. Então, muitos dizem isso, mas acreditem, para a maioria dos que dizem isso, o problema não é esse. Não tem bloqueio, não tem trava, não tem trauma, a maioria não. É claro que vão ter aqueles que sim, que tem, mas a maioria, o problema não é esse, tá? Eu vou explicar qual é o problema da maioria que faz com que eles não falem. Eu peguei uma aluna terrivelmente traumatizada uma vez, foi muito difícil quebrar esse bloqueio, mas fomos bem-sucedidas ao final de 2 anos. A gente tem alguns casos na idiomática também. Eles acham que não aprendem, Priscila, a gente vai falar sobre isso, muito sobre isso.
A gente teve alguns casos, são alunos extremamente difíceis de se trabalhar, esses que trazem um trauma, esses que verdadeiramente têm um bloqueio, tá? Porque é uma questão psicológica, é uma questão psicológica, né? E nós não somos psicólogos e nem devemos agir como tais, né? Então é muito difícil, o processo é muito lento, é lentíssimo, mas tem jeito, tem jeito. Agora vamos lá. A maioria, mesmo dizendo que, não, eu tenho um problema, eu tenho um bloqueio, eu não consigo aprender, o problema não é esse, gente. O problema não é esse. Sabe por quê? Eu vivo isso todo dia na idiomática. A pessoa chega para mim e diz assim, eu tenho um bloqueio, eu não consigo falar. Eu já estudei, já fiz não sei quantos cursos, já fiz tudo quanto é escola de inglês, e eu não consigo falar, e eu tenho um bloqueio, parará, parará. Aí, quando você começa a entender a história do aluno, ele já fez realmente 10 escolas diferentes, 10 professores particulares diferentes. Em cada uma ele ficou 6 meses, ou menos, ou um pouco mais, não faz diferença. Então ele começa a fazer o conteúdo do A1, né? Aí vai um pouquinho, chega no meio do A1, para. Aí passa um tempo, volta para uma outra escola e faz mais um pouquinho, para. Aí um belo dia ele consegue chegar num A2 e para. Ou seja, ele tem, somando tudo, o aluno tem aí 5 anos de estudo. Só que ele tem 5 anos fazendo a mesma coisa, tá? Esse aluno, ele continua sendo um A1. Não é porque ele fez 10 escolas, 5 anos, mas ele fez 5 anos da mesma coisa. Então, ele não tem uma trava, ele não tem um bloqueio, ele não tem um problema, ele tem falta de conhecimento, né? O que falta a esse aluno é conhecimento. E se ele fizesse, eu digo isso para várias pessoas, que quando eu faço o assessment, se você, com esse estudo que você tem, você conseguisse chegar numa reunião e se comunicar em inglês com tranquilidade, ou pelo menos com alguma tranquilidade, você seria totalmente fora da curva. Totalmente fora da curva. Você não se comunica, você não fala, porque você não tem ferramental para falar. Tá? Ou então, gente, aquele aluno, falta constância e falta sequência, né? Falta ter sequência nos estudos, falta adquirir o conhecimento necessário para que a pessoa consiga falar. E tem aquele caso eterno, e tem outros casos que não, que é aquele eterno caso que a pessoa realmente vem fazendo aula há muito tempo, tá? Ele está ali, ele está constante, ele está tentando. Isso acontece muito com quem faz aula com professor particular. O aluno está ali, ele está tentando, ele está fazendo aula há não sei quanto tempo, mas ele não muda de nível. Porque a metodologia que está sendo utilizada pelo professor é uma metodologia completamente equivocada e que não vai fazer o aluno mudar de nível. E o aluno começa a achar que que o problema é dele. Eu vou dar um exemplo de um outro aluno da idiomática. Eu gosto de trazer os exemplos dos alunos da idiomática porque são reais, são concretos. O aluno fazia aula há 3 anos com um professor particular 3 vezes por semana. Veja bem, há 3 anos, 3 vezes por semana. Ele começou com o professor como sendo um A2, e ele, há 3 anos, fazendo 3 aulas por semana, ele continuava sendo um A2. As aulas eram basicamente o seguinte: eles liam um texto relacionado à área de atuação desse aluno, tá? E eles conversavam sobre esse texto. Isso durante 3 anos, com 3 aulas por semana. Esse aluno chegou para mim falando: eu tenho um problema com o inglês, eu tenho um bloqueio, eu não consigo evoluir. Quando ele me contou o que estava acontecendo nas aulas, eu queria matar esse professor particular. Eu queria realmente torcer o pescoço. Porque, como assim, gente? Como assim?
Então, muitas vezes o aluno tem constância, mas a metodologia utilizada está equivocada. Muitas vezes o aluno não tem constância e muitas vezes acontece uma outra coisa, que é uma coisa muito ruim também. O aluno, ele acha, porque o ensino do idioma no Brasil, ele não é regulamentado, né? Então, eu tenho a idiomática. Eu resolvo que na idiomática o curso completo vai durar 2 anos e meio. E aí eu vendo para o aluno que ele vai aprender inglês e ficar fluente em 2 anos e meio, com aulas 2 vezes por semana em grupo. O que é impossível. Você não consegue levar um aluno do A1 ao C2 em 2 anos e meio fazendo aula 2 vezes por semana. Você consegue levar o aluno do A1 ao B1, no máximo, né? Só que eu chamo, né, de avançado. Então, ele começa no básico, depois ele tem o intermediário, depois ele tem o avançado. E o aluno termina lá os 2 anos e meio e recebe o diplominha dele de avançado, achando que ele é um avançado. Então, o aluno avançado, ele é fluente, certo? Só que o aluno não é fluente. E o aluno começa a achar que o problema é dele. E aí o aluno diz assim, não, eu sou avançado, mas eu não consigo falar. Eu tenho um problema, eu tenho um bloqueio, eu tenho uma trava. E aí você faz o assessment do aluno e você percebe que o conhecimento que ele tem está... com o conhecimento que ele tem, ele está pronto para começar o B1. E aí você vai entender o que ele fez, o que ele estudou, até onde ele foi, e você percebe que o que ele viu foi o conteúdo de A1, de A2 e começou o B1. Então, isso acontece também. Então, gente, quando o aluno diz eu tenho um problema, eu não consigo falar, eu tenho um bloqueio, eu tenho uma trava, a gente tem que investigar e a gente tem que ter as ferramentas para identificar do que ele está falando. Ele é uma pessoa extremamente tímida? Ele tem um bloqueio realmente? Ele tem um histórico com o inglês complicado? Ele tem tempo de estudo que o habilite a falar de maneira fluida? Isso tudo precisa ser entendido. E isso tudo precisa ser conversado com os alunos e esclarecido, porque tem muita gente por aí, muita gente mesmo, achando que já deveria falar, que já deveria ser fluente e que se não falam e não são fluentes, o problema é com eles. E na maioria das vezes não é, tá? Então, tem todos esses cenários, ok? Agora, vamos imaginar que o aluno fez tudo certinho, o aluno é assíduo, o aluno tá ali fazendo o treinamento dele, está fazendo o curso, está fazendo o professor particular, está ali tentando, se esforçando. E apesar de tudo, apesar dele estar ali com consistência, com dedicação, ele não fala. Ele não fala. Por quê? Por que vários de vocês se empenham, dão aulas com cuidado, preparam tudo direitinho, se esforçam, se dedicam e o aluno não fala? E o aluno não vai. É claro que vão ter aqueles alunos que não estudam, aqueles alunos que nunca fazem o dever de casa, que faltam a aula, chega atrasado, faz a aula olhando o WhatsApp. Tem tudo isso, mas não estou falando desses alunos, estou falando daquele que é dedicado, que é empenhado, que quer muito, que assiste às aulas, que faz o dever de casa, que se esforça. E vocês se esforçam, e vocês se empenham, e vocês se empenham no explicar, em checar se ele entendeu, e não vai, não fala, não vem a fluência, o aluno não avança, ele não evolui. Por quê, gente?
E aí, a gente precisa falar de dois conceitos diferentes que muita gente trata como se fosse uma coisa só e que não pode ser tratada como sendo uma coisa só. Quando a gente aprende um idioma, existem duas verticais importantíssimas: aprender e praticar, tá? E o professor, ele precisa saber qual é o momento de ensinar e qual é o momento de desenvolver a prática. Porque aprender um idioma é aprender uma habilidade, tá? Aprender, gente, olha só, guarda isso. Aprender um idioma é aprender uma habilidade. Aprender um idioma não é aprender um conteúdo. Na verdade, eu vou mudar minha frase. Aprender um idioma não é só aprender um conteúdo. Quando você está fazendo uma disciplina que tem um conteúdo, o professor chega e ensina aquele conteúdo, e o que o aluno precisa fazer é aprender e memorizar e guardar aquele conteúdo na cabeça, na memória, é uma coisa, tá? O papel do professor é o de ensinar esse conteúdo e criar as condições para que o aluno aprenda. O ensino de idiomas não é o ensino de um conteúdo somente. Essa é só uma parte. E aí, alguns de vocês estão pensando assim: ah, mas eu sei, Beth, claro que eu sei. O aluno tem que praticar. Só que o que eu observo na sala de aula, o que eu observo nas salas de aula, né, quando eu vou observar as aulas e em todos os treinamentos que eu dou, é que o professor, de idiomas, ele ensina o idioma porque ele quer que o aluno aprenda o idioma. Só que, gente, aprender não é suficiente. Esse aluno que se dedica, que vai à aula, que faz o dever de casa, que está ali há anos tentando e se empenhando, tá? Não é o que fica na farra e fazendo de conta que está estudando. Não. Aquele que fica se empenhando, que está ali no dia a dia, ele pode estar aprendendo. Mas ele não está adquirindo uma habilidade, ele não está desenvolvendo uma habilidade. E é isso que falta. Então, quando o aluno diz para vocês que ele não consegue falar, ou quando vocês identificam que o aluno de vocês, os alunos de vocês não conseguem falar, vocês precisam saber se o problema é porque ele não aprendeu ou se é porque ele não desenvolveu ainda aquela habilidade de se comunicar usando aquela estrutura ou aquele grupo semântico que vocês estão ensinando. Vocês precisam saber identificar isso, porque a maneira como vocês vão tratar essas duas questões são completamente diferentes. A maneira como você vai tratar o aluno que não aprendeu o conteúdo, não está claro para ele o conteúdo, tá? Repito, gente, seja esse conteúdo o que for, uma estrutura gramatical, uma aula de vocabulário, um texto, seja lá o que for. Ele não consegue se comunicar usando aquele conteúdo porque ele não aprendeu, ou ele não consegue se comunicar usando o conteúdo porque, apesar dele ter aprendido, ele não conseguiu ainda trazer aquilo para o discurso dele de forma correta, fluida e espontaneamente. Porque o aluno pode ter aprendido. Quem aqui, tem uma galera aqui que eu já vi que dá aula particular, quem aqui nunca ouviu o aluno falando assim: não, mas eu sei. Não, eu nem preciso de gramática, porque eu sei. Eu sei quando a gente usa o present perfect. Eu sei. Só que na hora de usar, eu não consigo. E aí o aluno completa: eu tenho um bloqueio. Isso não é para mim. Por quê?
Porque ele já aprendeu o present perfect, no sentido de que aquele conteúdo que o professor ensinou, como que forma, quando que é usado, qual é a definição do tempo verbal, tudo ele já aprendeu. E, no entanto, ele não consegue usar. Como que o aluno vê isso? Como sendo um bloqueio, como sendo um problema. Não. E não mesmo. E não mesmo. E o aluno vê isso como sendo um problema, como sendo um bloqueio, e vários professores veem isso também como sendo uma dificuldade do aluno. O aluno não consegue. E não é uma dificuldade do aluno. O problema é que o fato dele ter aprendido é só 50% do nosso trabalho ticado. A gente só pode ticar 50%. Que bom que ele aprendeu. Nós conseguimos explicar de maneira clara, o aluno foi um aluno atento e que conseguiu perceber como se forma o tempo verbal, como que se usa, ele conseguiu perceber isso tudo. Então a gente consegue ticar 50% da resolução do problema, mas ele precisa dos outros 50%. Ele precisa estar exposto a situações criadas pelo professor em sala de aula, nas quais ele use muitas vezes, de maneira repetida, aquela estrutura que ele aprendeu, aquele vocabulário que ele aprendeu, até que ele consiga verbalizar, trazer isso para o discurso dele e consiga usar de maneira fluida, espontânea, corretamente no discurso oral. Então, muitas vezes, gente, se eu não falo, é porque eu ainda não estou pronto para falar. Eu não falo porque eu não pratiquei o suficiente. E aí é o professor que tem que criar essa condição de prática. Tá claro, gente? Faz sentido para vocês isso que eu estou falando? Escrevam aqui nos comentários, por favor, se isso está claro. Porque muitas vezes o aluno ele não fala porque ele é tímido, ele não fala porque ele tem medo de errar, ele não fala porque ele não aprendeu direito, ou ele não fala porque ele ainda não está pronto para falar. E ele não está pronto para falar, muitas vezes, porque nós, professores, não criamos em sala de aula as condições para que ele fique pronto para falar. E antes que vocês digam, não, mas eu dou muita prática de conversação. Não é a prática de conversação aleatória que vai fazer ele falar, não. Sabe por quê? Porque nós seres humanos, a gente adora uma coisa chamada zona de conforto. Então, quando a gente está aprendendo o idioma e a gente já tem 500 palavras que a gente sabe usar, e o professor nos ensina mais 10, porque o professor quer que a gente aumente o nosso conhecimento de vocabulário, e o professor simplesmente pede para que a gente fale a respeito de um tema, a gente vai usar aquelas 500 palavras que a gente já sabe. A gente não vai se esforçar para usar as 10 novas. Não vai. Porque a gente gosta de zona de conforto. Então, não é... Quando eu digo que o professor tem que criar condições em sala de aula para fazer com que o aluno tenha volume de prática e ele consiga automatizar o que ele está aprendendo, não der da aula de conversação. Eu não estou falando de dar aula de conversação. Porque botar o aluno para falar não obriga necessariamente a usar as estruturas que ele está aprendendo. Então, gente, a gente precisa identificar qual é o problema para quando a gente diz assim, o meu aluno não fala, ele não fala por quê? Ele não fala por quê? E repito o que eu falei no início da live, a maioria não é porque tem um problema, porque tem um trauma, porque tem um bloqueio, porque tem uma trava. Não. A maioria é porque não consegue. Gente, eu sempre gosto de usar exemplos que não estejam relacionados com a sala de aula, porque fica mais fácil para vocês
entenderem. Quando vocês estão aprendendo uma habilidade, quando vocês aprenderam uma habilidade, quando vocês aprenderam a dirigir, aprender a teoria habilita vocês a entrar no carro, habilitou vocês a entrar no carro, pegar o carro e sair dirigindo? Não. Quando vocês aprenderam a nadar, aprender a teoria habilitou vocês a entrar, a cair numa piscina e sair nadando? Não. Muitos exercícios foram feitos especificamente para que vocês conseguissem entrar naquela piscina e sair nadando. E não são exercícios aleatórios, são exercícios específicos. Não, mas muita gente aprende a nadar nadando no mar. Sim, mas essa pessoa vai nadar com o estilo certo? Não. E se o aluno quer falar de maneira certa, de maneira correta, ele precisa ter exercícios específicos para que ele consiga falar de maneira correta. Tá? Eu acho que quando a gente tira do exemplo da sala de aula, do idioma, eu acho que fica mais claro. Isso é importantíssimo. O que, Maria do Carmo, que é importantíssimo? Me conte. Tá, gente? Então, assim, coloquem as perguntas de vocês, porque nós já estamos aqui com quase 45 minutos de live. E eu, recapitulando para quem chegou depois, o aluno não falar, o aluno não conseguir chegar à fluência, o aluno não conseguir se comunicar no idioma que ele está aprendendo, tem diferentes causas. E as causas precisam ser entendidas para que a gente possa cuidar da causa de maneira adequada. E eu garanto para vocês, garanto realmente, que a maior parte das causas é porque falta no ambiente de sala de aula atividades e estratégias adequadas para que o aluno consiga trazer aquilo que ele aprendeu para memórias de médio e longo prazo e ele consiga trazer aquele conhecimento passivo dele para o conhecimento ativo a ponto dele conseguir usar aquela estrutura, usar aquele vocabulário de maneira fluida, corretamente e espontaneamente, né? Que é uma grande dificuldade essa questão do espontaneamente. Tá, gente? Alguma pergunta? Entendi os exemplos que você está usando. Alguma pergunta, algum caso que vocês queiram compartilhar aqui que vocês não conseguiram resolver? Ou algum caso que vocês resolveram sim? Compartilha com a gente. Me tragam as questões de vocês ou alguma dificuldade que eu posso tentar ajudar. Agora, se tem uma coisa que eu queria muito que vocês levassem para a sala de aula de vocês, é que não é porque a gente ensinou que o aluno aprendeu, né? Até porque a gente ensina, mas a gente não aprende pelo aluno. Agora, mais importante do que isso não é porque o aluno aprendeu que ele consegue usar. Ana Lídia, depende muito da memória do aluno, então, não. A memória do aluno ajuda. Eu ia falar um não radical, mas assim, o aluno que ele tem boa memória, ele facilita muito o nosso trabalho, porque assim, ele lembra das coisas com facilidade. Então, principalmente na parte de vocabulário, isso vai ajudar pra caramba. Mas não depende da memória do aluno, depende das estratégias e das atividades que você faz em sala de aula para que o aluno consiga levar aquilo para a memória dele. E não só para a memória, tá? Você precisa criar estratégias e atividades em sala de aula para que o aluno consiga praticar tanto aquilo que
quando ele precisa daquela estrutura, quando ele precisa daquela expressão, quando ele precisa daquele conhecimento, já está na pele já, é automático, porque ele já praticou tanto, ele já usou tanto que já automatizou. A gente só fala um idioma quando as coisas estão automáticas, porque enquanto não está automático, a gente fica naquele processo de pensar no português, traduzir palavra por palavra para o inglês ou para o idioma que a pessoa estiver aprendendo. E isso quebra a fluência, né? Isso inviabiliza a fluência, porque enquanto você está nesse processo mental, você não consegue fluir no discurso. Então, não necessariamente, a memória ajuda muito, mas o que é crucial é você conseguir utilizar as estratégias e as atividades necessárias para que o aluno pratique tanto que ele automatiza. Ok? Mais alguma questão? E, gente, olha, isso é tão importante, porque o professor que consegue fazer isso, eu sempre falo, né, que o professor, ele tem que ser enxergar, a gente tem que enxergar a nossa profissão como qualquer outra profissão, no sentido de que a gente precisa entregar resultado, né? Eu sempre falo do médico que tem que ser um bom médico, tem que saber tratar o paciente, o advogado que tem que ser um bom advogado, ele tem que saber defender o cliente dele, ele tem que saber advogar a favor do cliente dele, ele tem que saber ganhar a causa para o cliente dele. E o professor é a mesma coisa, gente. O professor, ele precisa entregar resultado. E o resultado que o aluno de idioma quer é falar com fluência aquele idioma. É esse o resultado. Ele não quer fazer aulas legais, divertidas. Se a aula for legal e divertida, ótimo. Mas não é esse o primeiro objetivo dele. O objetivo dele é ficar fluente. Então a gente tem que entender como que se deixa uma pessoa fluente. Se o professor não sabe como deixar um aluno fluente, esse professor não vai entregar nunca resultado para esse aluno. E aí, como que esse professor que não consegue entregar resultado vai ser valorizado? Como que esse professor vai ter a agenda lotada? Como que esse professor vai poder cobrar quanto quer? Como que esse professor vai conseguir dar aula naquela super escola bilíngue maravilhosa que é sonho de consumo de todo mundo, porque todo mundo quer ganhar aquele super salário? Tem que saber entregar resultado. Tá? Então, não se acomodem nesse lugar do meu aluno não fala, meu aluno não consegue, meu aluno... Não, todo mundo consegue, gente. Qualquer um, em qualquer idade, consegue aprender qualquer coisa. A pessoa tem que estar afim, claro. Ela tem que estar afim e ela tem que encontrar um profissional que consiga levar esse cliente, esse aluno, para o caminho da fluência. Né? As duas coisas precisam se encontrar. Mas em se encontrando, qualquer um pode aprender qualquer coisa em qualquer idade. O nosso cérebro nos permite isso. Tá bom? Mais alguma pergunta ou a gente pode terminar por aqui? Me contem, me digam se vocês querem trazer mais alguma pergunta. Eu vou dar mais um tempinho, senão a gente termina. E na semana que vem tem mais. Toda quarta-feira agora a gente vai ter live, porque eu quero trazer essas questões para a gente conversar. Great, Aline. A Aline estava quieta hoje. Gente, então é isso. Acho que não tem mais nenhuma questão. Então, já anotem na agenda de vocês. Na próxima aula, na próxima quarta a gente tem mais uma live. Se vocês quiserem, alguém quer sugerir o tema da semana que vem? Se alguém quiser sugerir, é só falar aqui. E não esqueçam que... Tá guardando para sexta. Sexta-feira você vai me bombardear de perguntas, Aline.
Se alguém quiser sugerir o tema da próxima live, pode sugerir. Dicas de atividades. A segunda intenção da Aline. A Aline está fazendo professorar. Está querendo um monte de dicas de atividades para você colocar no seu dever de casa, né, Aline? Gente, e só lembrando que eu tenho um monte de vídeo lá no canal do YouTube, tá? Então é só entrar no YouTube e procurar Idiomática para Professores, que tem vários vídeos lá com várias aulas, tá? O link tá aqui, tá na bio aqui do Instagram, tá bom? Então, gente, eu adorei o papo, adorei a live. Quarta-feira que vem estaremos aqui novamente para mais uma live, para mais um papo, para mais uma conversa, para que a gente seja cada vez mais professores de muito valor, assim, independentes, que possamos fazer o que quisermos, trabalharmos onde quisermos, ganharmos o que quisermos. As aulas da Beth são incríveis. Obrigada, Aline! Alunos que têm dificuldade com dicção, sons do R, por exemplo, precisa fazer fono. Não tem jeito. Não tem jeito, gente. Aluno com dificuldade de dicção precisa fazer fono, tá? Porque isso é uma questão. A gente não sabe. Bruno, eu vi que você entrou, Bruno, mas você ficou tão quieto que eu achei até que você tinha saído. Então, Ana Lídia, se é uma dificuldade de dicção, veja bem. E aí, como é que você vai saber se é uma dificuldade de dicção? Você vai mostrar para o aluno como que o som é articulado na boca, tá? Gente, só esse parêntese aqui antes de fechar para responder a Aline. A Aline não, a Ana Lídia. Quando a gente ensina pronúncia, a gente precisa mostrar como que o som ele é formado, tá? A gente tem que mostrar como que a gente posiciona a língua, como posiciona os lábios, como que tudo, os dentes, tudo. Por quê? Porque o aluno, às vezes, ele não consegue reproduzir o som porque ele não entende aonde que o som é produzido, onde que o som acontece, tá? E existe um trabalho de musculatura, existe um esforço de musculatura para se falar um idioma que é diferente do esforço de musculatura para falar o português, tá? Então, Ana Lídia, se você mostrar para o aluno como que o som é articulado e ele não consegue reproduzir, ele tem um problema de dicção e ele precisa procurar uma fono, porque não somos nós que vamos conseguir fazer isso. Então, realmente tem que procurar. E muitos professores particulares se sentem meio intimidados, envergonhados, não gostam de sugerir uma fono para um aluno que é adulto, mas às vezes precisa, tá, gente? Às vezes precisa. Tem muito aluno adulto com problema de dicção, tem muito aluno adulto com problema de audição, tem muito aluno adulto com TDAH, principalmente aluna adulta, tem muita adulta que tem TDAH e nunca foi diagnosticado, é mais do que os homens. Existe uma explicação para isso. Oi, Patrícia, oi, Elis, uma galera chegando, a gente já está terminando. Então, se é um problema de dicção, se é um problema de TDAH, de audição, se é uma dislexia ou um distúrbio específico de linguagem, precisa procurar um profissional, tá? Não tem jeito. A gente não consegue resolver isso em sala de aula. A menos que seja um aluno adulto e tudo bem. Ele tá bem, assim, ele sabe que ele tem uma limitação ali e que ok, aí tudo bem também. Tá bom? Então, gente, adorei, vou realmente fechar a live. Estamos chegando já a 1 hora. E quarta-feira que vem a gente volta. Quarta-feira que vem estaremos aqui com mais uma live às 7 horas, às 19 horas. Quem é aluno do Professor A, sexta-feira a gente se vê para nossa aula. Tá bom? Boa noite. Beijo grande para vocês. Até a semana que vem ou até amanhã nos stories.
Tchau, gente.